Olá, amigos do esporte. 1, 2, 3 esportes no ar. E mais uma vez a gente traz uma figura do esporte do Mato Grosso do Sul. E mais uma vez, até parece que todos os nossos convidados, aí eu tenho uma história, como a gente é antigo em Campo Grande, a gente tem uma história, né? Com todas as pessoas que hoje comandam o esporte aqui no Mato Grosso do Sul. Isso é um mérito muito grande e ao mesmo tempo é uma satisfação muito grande, né? O Estevão Petralas, o presidente do Operário Futebol Clube, colega de Dom Bosco, colega de futebol, de jogar futebol na época de criança, né? E eu tive o prazer de jogar no Operário Futebol Clube, e o Estevão hoje é presidente do clube que eu tive um momento maravilhoso aqui do futebol do Mato Grosso do Sul. Então hoje o nosso papo é com o presidente Estevão Petralas. Muito prazer, uma satisfação muito grande, agradeço a tua participação, a tua presença aqui para a gente falar de futebol, falar do Operário Futebol Clube. Que bom. Primeiro agradecer a você, Pelezinho, pelo convite, né? Lhe conheço como Júlio César, né? Colega do Colégio Dom Bosco. E dizer da satisfação de estar aqui. 1, 2, 3 Esportes vai fazer com que aos pouquinhos você comece a mostrar o seu prestígio no nosso cenário. Isso é importante. Você conhece muita gente, você tem uma credibilidade que está emprestada aí pelo desporto sul-mato-grossense, principalmente em Campo Grande, né, com o trabalho que você tem de muitos anos, com seriedade, com dedicação. Acredito que daqui para frente é colher os louros desse trabalho que você iniciou recentemente aqui. Eu agradeço e tenho certeza, sim, essa é uma parceria. Eu acho que é a oportunidade que eu estou tendo de colocar a oportunidade de vocês, dos amigos, das pessoas que comandam o esporte, né? Também está falando coisa que às vezes a gente ouve muito, né, Estevão? As coisas. Então é importante ouvir da pessoa. Correto. Porque às vezes você fala, o Estevão falou, Pelé falou. Eu não falei nada, o cara falou, Pelé falou, eu não falei nada. O Estevão falou um monte de coisa, ninguém sabe. Já então, colocam as coisas. Então a gente vai tocar alguns assuntos importantes que eu acho interessante para as pessoas saberem, e eu também estou curioso para saber, né, de alguns pontos. Então, a princípio, a primeira pergunta, o primeiro assunto que eu quero tratar com você é que, com relação, você, antes de ser presidente do Operário, você era vice-presidente da federação, junto com o Cesário na federação, era um tempão lá, né? Você comandava a federação, na verdade, né? A parte técnica. O que o Marcos Tavares faz hoje, você fazia, né? Exatamente isso. Eu lembro disso. Então, eu lembro que você tem. Então, me conta aqui, por exemplo, você participou desse processo anterior à situação que a gente está hoje, né? O que você acha, assim, que dentro do que você poderia ter feito, fez, né? Daquilo tudo que você participou ali, que você, inclusive você saiu depois, então de repente você não concordava com algumas coisas lá, você saiu porque não concordava, mas o que poderia ter feito anteriormente para que o futebol hoje não chegasse ao ponto que está hoje? Bom, inicialmente, só para nós colocarmos aí um período, né, dentro do tempo, eu tive vice-presidente do presidente Cesário até 2004. Existia um projeto político partidário do seu Oswaldo Possari na época, com o prefeito André Putinelli. E eu fazia parte de um segundo escalão que possivelmente iria ocupar uma função de destaque, de importância, principalmente dentro do desporto. E eu recebi o convite, então eu já estava meio que com as malas prontas, né? Mas não foi nada de desavença e nem de desacordo, mas logicamente cada dirigente tem uma forma de interpretar a busca dessa conquista pelo progresso, né? Eu percebia que precisávamos criar mais e criamos a Série B na época do futebol profissional que hoje existe, né? E eu fui convidado naquela oportunidade, não para o futebol profissional, eu fiquei 60 dias como vice-presidente de futebol amador, onde eu conheci o finado Reis, que era da Escolinha Pioneira, o finado Eloy José do Carmo, do Operário. Então eu me aconselhava muito com essas pessoas, né? Na época eu tinha um pouquinho menos idade, né? Eu tinha 44 anos, e a gente conseguia emprestar um pouquinho do nome, a credibilidade, um pouquinho do conhecimento, mas com a experiência dessas pessoas aí que faziam o amador e a categoria de base não desaparecer, né? Então eu penso que para hoje, Pelezinho, para que a gente possa voltar a ver um estádio Morenão, Douradão, em Dourados, né, o Madrugadão em Três Lagoas, enfim, todos os estádios, não tenha dúvida que a categoria de base, que é o trabalho que você faz com os garotos, né, isso aí precisa ser fomentado. Mas eu vejo ainda que a força não é suficiente para quem dirige do jeito que está. E às vezes não é má gestão,
existe um custo. As pessoas não têm noção do que custa uma categoria de base. Né? E o principal também, né? e o principal, sabe, a responsabilidade de cuidar do filho dos outros. Então você não pode simplesmente, isso você tem dado um exemplo. Os profissionais que trabalham na escolinha Pelezinha são escolhidos literalmente pelo perfil técnico, acadêmico, né? Sim. E até com o currículo familiar. De formação. É esse cuidado que nós precisamos ter com todos os outros dirigentes, principalmente nos municípios do interior. Né? Mas eu penso assim que em breve nós vamos ter que galgar um outro espaço, porque senão essa geração vai deixar de existir. Aí é a grande preocupação. Né? Eu estou com 61 anos e tenho o hábito de dizer, quem viu o Operário grandioso é a minha última geração. Né? Abaixo de mim já vai começar a ter dificuldade. E depois de 21 anos nós conseguimos um título. Em 2018 aí, o Operário voltou a ser campeão estadual, voltou para o cenário nacional. E recentemente agora aí o campeão estadual feminino, uma grata surpresa aí das meninas, né? Eu vou tocar nesse assunto, assim, na verdade eu vou falar por partes, tudo que você está falando, nós vamos se aprofundar um pouquinho. Fica à vontade. No aspecto da base, no aspecto feminino, legal, né? Do próprio Operário. Então assim, eu só citei a questão da federação porque acho interessante as pessoas saberem que você vivenciou, que você foi da Federação de Futebol do Mato Grosso do Sul, né? E aí, daí o pulo, aí você assumiu o Operário. Aí, Estevo, vamos lá. Aí, o que te levou ser operariano, lógico, isso é um ponto. Dúvida, né? É um ponto. Mas eu falo assim, para assumir essa responsabilidade de ser o presidente do Operário, principalmente na fase em que você pegou o Operário, né? Segunda divisão, estava na segunda divisão, né? Não tinha time, na verdade. Na verdade é assim, o único conselheiro naquela oportunidade que estava regular para que pudesse participar de uma eleição era o Estevo. E tinha uma família muito tradicional dentro do Operário, mas que estava se afastando por conta dos desmandos, da forma como vinha acontecendo, que é a família Santos Pereira. Eu recebi a visita de um operariano, que hoje é proprietário de um site, que é o Anderson Ramos. Né? E o Anderson me fez o convite. Eu falei, Anderson, eu não tenho intenção. Não, mas o senhor é o único que pode tirar, né, literalmente a pessoa que está judiando do Operário. Mas falei, vamos olhar o que está acontecendo. O Operário estava 6 anos numa Série B de um campeonato regional, campeonato estadual. Havia perdido, por briga da torcida, um mando de 6 jogos. Existia uma multa naquela oportunidade, eu estou me referindo a 2014, de R$12 mil. E aí nós começamos a olhar quem são os companheiros dentro do próprio Operário que poderiam somar para que a gente viesse. E a primeira visita que eu fiz foi para o Carlos Henrique Santos Pereira. Era diretor-geral do Detran. E eu lembro muito bem das palavras dele. Ele disse, olha, com o Estevo eu caminho junto, eu vou junto e trago a minha família. Então eu achei que várias pessoas poderiam estar ali se unindo em nome do retorno do Operário. Isso aconteceu numa velocidade menor, mas aconteceu. Nós fomos para uma eleição, houve um primeiro choque, porque até então eu era candidato da oposição à situação que vinha perdurando, o Operário cabia dentro de um notebook, era isso que acontecia, dentro do Uno, né? Então aqui não vai crítica contra o ex-presidente, mas não é a grandiosidade que o Operário merecia. Certo. Eu sei que também ainda não estou fazendo o Operário perto daquilo que o Operário já foi, mas bem longe do que o Operário estava quando eu peguei, né? Então em 2014, exatamente 11 dias depois que eu fui eleito, eu já tive que montar um time junto com Gilmar Calonga, foi meu primeiro treinador, e uma pessoa de caráter ilibadíssimo. Não sei se você jogou na mesma geração dele. Né? Eu estava saindo e estava chegando. Gilmar é uma pessoa formidável. E aí montamos uma equipe até consideravelmente muito boa, perto daquela situação. Competitiva, né? Deixamos escapar nos últimos jogos. Né? Então nós não tivemos acesso imediato no primeiro ano. Em 2015, no ano seguinte, nós vencemos a Série B juntamente com o Itaporã, e essas duas equipes subiram para o Grupo A. Daí o Operário sempre figurou entre os três primeiros, né, com o título em 2018. É lógico que tudo isso tem custo financeiro, isso tem dedicação sua, do seu tempo, da sua família, você envolve todo mundo, dos seus amigos. Né? E qual a dificuldade, por exemplo, Estevam, o que eu ouço, aí é importante você estar aqui para falar para nós, todo o processo de aquisição, de contratação de jogadores, esses contratos, os jogadores vêm, aí acaba o campeonato, o que se ouve, é por isso que a gente se ouve, o que você, presidente, vai falar,
que eles, o cara fala, o Operário não pagou ninguém. Não paga, promete, não tem. Aí eu ouço também falar que as que prometeram para você que ia te ajudar também sai fora. Então, assim, conclusão, o atleta vem, joga e não recebe. E o clube também não ganha. Então, assim, será como é que poderia estar trabalhando isso, por exemplo? Isso é verdadeiro ou não? Nós podemos separar essa pergunta, Pelezinho, em duas partes. A primeira, existe uma competição sul-mato-grossense, que é o campeonato estadual, que as prefeituras do interior, exceto o Campo Grande, e aqui não vai crítica ao prefeito Marquinhos Trade, mas é uma constatação, sim, tem o apoio das prefeituras. Campo Grande... O governo que apoia, né? Através da existe um projeto da Fundesporte, desde o governo Zeca, passou pelo governo André e hoje com o governador Reinaldo. Né? O professor Marcelo tem uma habilidade muito grande para tratar junto com os dirigentes dos clubes e com a federação. Esse projeto que ajuda a custear o campeonato e não pagar salário. Sim. As despesas do campeonato, alimentação, transporte não. Hospedagem, alimentação, o transporte não. Arbitragem. E a arbitragem, que é um dos fatores mais caros que tem dentro do projeto. Bom, as prefeituras do interior, todas têm verbas das suas câmeras e das prefeituras. Campo Grande não existe isso. A gente tenta falar com um vereador, tenta falar com outro, parece que eles não se unem. Então, hoje na Série A está o ABC, que é o União ABC, o Esporte Clube Comercial e o Operário Futebol Clube. Daqui de Campo Grande, esses três. Nós estamos por nossa conta. Nós tivemos recentemente conversando com o professor Marcelo na Fundesporte, com o próprio presidente Cesário acompanhando na TV Moreno. Nós vamos buscando abrir condições, e não é dinheiro, e sim é estrutura. Viabilizar, né? Porque se você tem, por exemplo, a televisão transmitindo os jogos, vocês aqui pelo site fazendo a divulgação, né? Você imagina, 1, 2, 3 esportes, que poucos ainda vão estar conhecendo, mas daqui a pouquinho isso está explodindo, vai estar na onda, e é o grande momento e que acaba divulgando. Então nós precisamos da divulgação por conta dos possíveis patrocinadores que nós temos. Vai atrair os patrocinadores. Isso é um fato. Apesar de eu, assim, de uma forma muito, sem ser pejorativo na colocação, mas parece um campeonato de cidade contra cidade. Porque é prefeitura contra prefeitura, e Campo Grande, como não tem prefeito para esses 3 clubes, a gente sofre muito. E a gente não quer dinheiro da prefeitura, sabe, Pelezinho? O que eu sempre liderei junto com os outros clubes é uma estrutura para que as escolinhas pudessem levar os garotos para treinar, que a Setur pudesse liberar o passe do atleta da casa para o campo, do campo para a casa, não era para ficar passeando. Entendi. 200 passes de ônibus por clube, você ajuda muito a categoria de base, que vai 2, 3 anos depois desembocar lá no profissional. Isso não acontece. E um outro item que a gente insiste, os clubes precisam de uma área para construir pelo menos um centro de treinamento. Eu não digo um CT com aparelhado assim de última geração de forma alguma, mas nós não temos campo de futebol adulto, profissional, oficial para se desenvolver a modalidade. Então, Estevam, como é que você faz ginástica sem... Eu falo que comentário meu com amigos, assim, comentários de bate-papo com as pessoas, eu falo assim, futebol profissional em Campo Grande, se você observar, ele não existe. Um time profissional, a primeira coisa que tem que ter é um campo. A estrutura, né? Não é? Nós temos um campo para treinar. Não tem. O comercial treina, acho que no Vovó Ziza, que é público. O Operário treina, um dia treina lá... Estou treinando em terrenos. Em terrenos. Aí parece que a minha prefeitura é terrenos. Tanto que o título... Do campo, quando, lá. Quando nós entramos para disputar o título estadual com o Corumbaense, nós entramos com a faixa agradecendo os munícipes de terrenos. Parecíamos que nós éramos de lá. E aí as pessoas olham e não se interessam em ajudar. E nós não estamos falando de dinheiro. Mas eu penso, Estevam, assim, então eu acho que o foco principal dos clubes profissionais nossos teria que ser isso que você está falando. Por exemplo, é correr atrás de uma estrutura, de um espaço, para que desenvolvesse um campo de futebol para treinamento. Não tenho dúvida. Seja da base também, mas do time profissional principalmente. Não é? A base eu acho que é até mais fácil, por exemplo, você ter um campo num bairro. Até menor às vezes, você acaba. Um campo suíço. Se adaptando, consegue, né? Exatamente. Mas o profissional tem que ter um campo à altura de um time profissional. Aí eu vou na outra parte da pergunta a respeito da questão do salário. O operário raramente deixa de pagar, entendeu? Nós tivemos recentemente aqui um exemplo que é o Rodrigo Grau.
Jogou 4 anos conosco, encerrou a carreira aqui. Rodrigo Grau é um atleta que jogou no Flamengo, no Bahia, no Grêmio, no Japão, na seleção brasileira. Como é que o Operário traria um atleta que te custa 5 vezes mais o nível salarial da folha do Operário? É justamente pela credibilidade que eu emprestei ao clube. Mas eu também vejo assim, sabe, Júlio? É certo que todos os clubes têm muita dificuldade para pagar. Sim. É onde eu tenho tido assim resultado positivo, e aí eu preciso falar para quem está nos assistindo. O governador Reinaldo é um operariano que tem o coração igual ao nosso, sabe? Você não tem como dimensionar, é uma coisa apaixonante a razão de ser operariano. E o Reinaldo tem contribuído com os amigos dele, como eu tenho meus amigos, eu tenho colocado. Isso é insuficiente para tudo que precisa, porque nós gostaríamos de ter uma equipe com um nível técnico muito bom, que nós pudéssemos ganhar o estadual, jogarmos o Campeonato Brasileiro Série D e subirmos, mudarmos de divisão. No momento que nós estivermos na Série C, isso são palavras do Arthurzinho, o torcedor que vai poder estar nos assistindo aí, sabe do que eu estou falando, o Rei Arthur. Né? Arthurzinho fala muito bem isso. Ele fala, presidente, o dia que o Operário estiver na Série C, todo mundo vai me oferecer dinheiro. Né? Então eu tenho um exemplo bem chulo para exemplificar para o internauta que está aí nos curtindo, de que a primeira onda é muito difícil de passar. Depois você pega um mar mais calmo. Acredito que seja essa a visão do Arthurzinho. Quanto à questão de estrutura, nós estamos um pouquinho mais à frente de talvez da grande totalidade dos clubes por conta do IP, que eu sou presidente do clube social. E você teve recentemente lá, eu readaptei toda aquela estrutura, como os clubes sociais pelo menos está fadado a não ter mais aquela clientela que tinha massiva, né? Uma coisa de muita gente. Hoje é mais seleto, em alguns momentos especiais, você não vê muita gente no clube o tempo todo. E aí eu separei uma área e fiz o alojamento, onde está acomodando a partir de janeiro aí a delegação de 2022, do plantel de 2022. O campo ainda é um problema. Eu estou tentando 2 parcerias, eu acredito que eu vou acertar nas 2. Eu estou tentando recuperar ele. Porque aquele campo do IP, ô Estevão, não é um campo para um time profissional. Isso é fato. Porém, se você arruma aquele campo ali para os treinamentos táticos, treinamento técnico, dá para ser feito ali. Aí você sai para um coletivo num campo maior. Essa foi a proposta de um dos treinadores que nós trouxemos aí para conversar. Ele falou, aqui eu faço ataque contra defesa, só saio daqui para fazer o treinamento, o treinamento coletivo. Exatamente. Então é possível fazer isso. Então, pelo menos 2 vezes na semana você treinar no campo. Só que aí maior. vai o bolso do Estevão outra vez. É uma coisa que ainda puxa a gente. Não tem assim um profissionalismo na gestão, exatamente. Né? Estou falando, que você tem um jornalista remunerado, que você tem um médico remunerado. Ainda não chegou a esse ponto. Para chegar nesse ponto, você tem que ter uma estrutura financeira que possibilite. Exatamente. Então, e aí eu penso que tem que ser empresas fortes. Não adianta, por exemplo, amigos. Isso aí quebra um galho, mas eu falo assim. E é momentâneo. Então, é difícil, por exemplo, o operário pegar uma empresa, por exemplo, uma fábrica, uma indústria que tem aqui nas redondezas, por exemplo, aqui chegando em Cidolândia tem a Sadia, não é? A Sadia, não é Sadia? Seara. Tem a Seara. Por exemplo, um projeto, uma Seara, por exemplo, que é uma empresa de porte, né? Tipo, estou colocando a Seara, mas pode ser outras. Mesmo. Os nossos patrocinadores hoje são amigos dos amigos. Isso não resolve. Ainda não tem, vou para lá porque lá eu divulgando eu vou conseguir propagar minha marca. Entendeu? Ainda não chegou a esse ponto. Mas eu vejo assim que o grande motivo disso tudo ainda não ter sucesso é que você tem um calendário curto. Você vê, eu estou ligando para jogador para conversar, o diretor de futebol, que é o Edgar, conversa, aí, presidente, conversa com o atleta aqui. Aí eu me proponho a conversar, porque a gente jogou, nunca foi craque, nada, mas conhece o meio. Né? Aí ele pergunta, presidente, qual que é o calendário aí? E a gente, com muita calma, porque você podia falar para ele, só tem o estadual, né? E eu digo, olha, são 5 meses de contrato, você faz a pré-temporada em janeiro, joga fevereiro, março e abril, que é a mesma coisa. Ou seja, seu calendário é extremamente curto e não concorre com Mato Grosso, não concorre com Santa Catarina. Às vezes o cara prefere ganhar um pouquinho menos, mas ter sequência no salário. Aqui acabou em maio, acabou, volta, só no ano seguinte. Aí o ano seguinte, outra equipe, outros jogadores. Quer dizer, esse talvez seja o grande problema nosso. Então eu vou tocar no assunto que você sabe bem, você lembra muito bem que se você e
do site do Anderson. Você lembra? Lá na escolinha, você foi conversar comigo. Isso, nós fomos conversar. E eu não mudei nada do que eu penso daquela vez que eu propus até para vocês fazerem, do Operário ter uma peneirada, que eu sei que tem muitos talentos aqui no estado, de fazer uma peneirada, guri de 18, 19 anos ali, fazer uma peneirada, trabalhar essa gurizada por um período, e próximo do campeonato, com 2 meses antes do campeonato, 1 mês antes do campeonato... Como foi a sua geração, né? Fazer pontuar, precisa de um goleiro, do meio, de um zagueiro, não sei o quê, trazer 4, 5 jogadores para fortalecer com a estrutura da base, para dar uma fortalecida nessa equipe. E você ganha o campeonato aqui com tranquilidade, porque a gente vê o nível do futebol nosso, é fraco. O Operário agora puxou um pouquinho esse nível. Você pode ver que a equipe do Costa Rica está com, em termos de recurso, 3 vezes mais o orçamento desse ano para o ano seguinte. Então, eu estou falando, se você faz um trabalho, eu penso, né? É a sugestão que eu dei e continuo pensando dessa forma. Acho que a solução para o nosso futebol, não sei se você vai concordar, mas é trabalhar uma base com gurizada de 18, 19 anos, para que você gaste menos na hora de contratar. De repente você vai trazer 15 jogadores de fora. Se você trouxer 4, 5, talvez com o mesmo valor dos 15 lá, porém, você vai pagar mais para um cara melhor, você vai trazer um cara com melhor qualidade, vai dar qualidade para a tua equipe, e você tem o risco muito grande desses 15, 20 guri que você peneirou, de revelar guri, 2, 3 você vende e você tem um valor. Quer dizer, hoje um guri, por exemplo, uma revelação dessa aí é muito dinheiro. É verdade. Te cobre, todo ano aí. Nós estamos vendo um trabalho que tem no Fluminense. O Fluminense negocia quase 300 garotos por ano, quer dizer, quase um por dia. Você entendeu? Pra você ter noção do que então é isso. Eu acho que o foco, aí eu vou voltar no que eu estou falando, a sugestão de montar essa base, que é do Operário essa base. Vai pagar um valor, claro que tem que pagar um valor para a gurizada, mas é muito menor do que você está pagando fora, porque também o guri tem a expectativa de ir para fora, de projetar. Então você vai dar oportunidade para eles e vai ter essa oportunidade de ter uma equipe mais competitiva. E eu vejo que, assim, na época, a grande chance que nós perdemos foi quando o Operário foi campeão estadual, 2018. 19 ele participou da Copa do Brasil e da Série D. Ali era um momento, por exemplo, na Copa do Brasil, eu vejo assim, Estevam, não sei se eu estou errado, eu estou por fora, né? Eu falo fora do meio aí, do futebol profissional. Mas se eu formo uma equipe forte na Copa do Brasil, cada fase que você passa é R$1 milhão, né? 2 fases que você passar, você monta um baita time para a Série D. Você pode ter dinheiro para a Série D. Então, porque a Copa do Brasil, ela te dá essa oportunidade, é muito rentável para o clube. Eu lembro que a primeira é 600, 700 mil, depois é 1 milhão e pouco, a segunda fase. Acho que é 580, a segunda é 900, quase 900 mil. E depois 1 milhão e não sei quanto. Vamos que você monta um time competitivo. O Corumbaense acho que chegou a essa fase aí. Você consegue, por exemplo, dar sorte no sorteio lá, de pegar uma equipe de nome, mas uma equipe fraca, assim, que dá para a gente encarar. Você ganha 2 fases dessa, você já faz o teu caixa para a Série D. Pô, a Série D, se você passa a Série D, como você falou, para a Série C, é outra história. Não tenha dúvida. Você entendeu? Então, assim, a única forma que eu vejo de chegar nisso aí... Então, a única forma que eu vejo de chegar nessa Série C é você fazer uma equipe competitiva na Copa do Brasil. Bom, primeiro ganhar o estadual, né? E não é difícil. Agora, a Copa do Brasil tem que investir num time competitivo, treinar um time, chegar e conseguir passar 2 fases. Você chega com condições financeiras de participar melhor da Série D. Aí você começa a sonhar com a Série C. Aí, cara, chegou na Série C, aí que você falou, abre-se as portas. Lógico. Aí a própria confederação vai ter um apoio maior. Você vai ver o estádio lotado, aí dá satisfação de você trabalhar, entendeu? Então eu penso, Estevam, não sei se eu estou errado, mas essa é a minha filosofia. Eu acho interessante. Eu penso que você deveria, assim, raciocinar, e isso seria que não é novo, eu falei lá atrás, que eu ainda continuo pensando dessa forma, que a única forma do futebol nosso evoluir e chegar na Série D, na Série C, é fazer um trabalho bom de base. A gente não pode estar aqui, sabe, às vezes colocando desculpa nas coisas, mas quando a gente fala a questão do campo, parece uma coisa tão simples, mas é fundamental. Essencial. Porque para você montar essa base e ter um treinamento contínuo, vou dar um exemplo agora. Nós ficamos em terceiro na competição sub-20. Era sub-19, esse ano ficou sub-20 porque o ano passado não teve por conta da pandemia. A Copa São Paulo foi um ano a mais, inclusive vai ser sub-20 esse janeiro agora de 2022. Nós tivemos dificuldade, tivemos que treinar no CESOP, treinar no tênis clube, daqui a pouquinho ia para Terenos, e é uma dificuldade de campo, às vezes até no próprio IP, usando areia, para poder intercalar as atividades. Então eu penso que no momento que você tiver uma área
E nada de luxo, acho que construir 2 campos, Básico. exatamente. Básico. Eu acho que essa sua ideia ela começa a vigorar ali e a tendência é que isso aí realmente tenha o sucesso mais palpável, entendeu? Então tá, agora vamos dividir para a gente direcionar o nosso papo aqui. Nós vamos colocar as categorias de base, que nós já estamos discutindo, isso aí, né? A questão do feminino. Me parece que o feminino agora é obrigatório ter o clube profissional, é isso? Por conta do Profut. O que é o Profut? Né? Pessoal aí que está assistindo aí. Isso. O que é o Profut? É um refis, é um sistema de refinanciamento da dívida. Que todos os clubes têm. Os clubes que têm... Um tem mais, outro tem menos. Mas tem 2 aí que não tem dívida, né? Que é o Palmeiras, que não sabe onde põe tanto dinheiro. E o Flamengo, que o Bandeira fez uma gestão assim, administrativa, né, interna, fantástico, que foi formidável. E eu participei de discussões no Senado Federal, na Câmara, sobre essa lei do Profut. E no momento que o Profut foi aprovado, veio junto a obrigatoriedade de você ter o futebol feminino. Certo. E hoje já não é mais como obrigação, você passa a ter, dentro da mesma modalidade que é o futebol, o sexo feminino, onde você tem aí, como ontem, nós colhemos frutos aí que não estávamos assim, esperando de fato. Tão rápido, né? Exatamente. Mas o futebol feminino, eu tenho assim, autoridade para falar, até comentei com você aqui fora do ar. Eu estou na 13ª Copa Pelezinho Feminino de futsal, e sub-15, sub-17 e adulto. São 3 categorias que eu faço desde o início. Então, eu sou assim, eu sou uma pessoa que observo e acompanho. Tem know-how, né? A evolução do futsal que eu acompanho e automaticamente para o futebol feminino é fantástica. O que eu via lá nas primeiras Copas Pelezinho Feminino e o que eu vejo agora nas últimas, a qualidade técnica, a física, tática, totalmente diferente. Então, assim, hoje a gente tem, e isso não é novidade para ninguém, quem acompanha o futebol sabe que o clube da UCDB, a nível universitário, ele está na divisão especial, uma das melhores equipes universitárias do Brasil. Né? As equipes... O Nando faz um belo trabalho. Trabalho, o Val faz um belo trabalho também, agora o Pororoca acho que está no Operário, né? Também bom menino, viu, rapaz? Surpresa grata. Então, assim, são pessoas que investe no futebol feminino. O Nanda sempre viu o futebol feminino, e o Fauzi Faker, que começou lá atrás, junto, né? Ele, o seu Zé da Moreninha. Então, esses 4 que me chamaram para fazer um campeonato feminino. Zé Carlos, exatamente. Seu Zé, o Val e o Nando e o Fauzi, eles me chamaram para fazer esse campeonato. Não, eu nunca não tinha o Pelezinho feminino, né? Eu tinha a Copa Pelezinho feminino exatamente para proporcionar a essas meninas uma competição a mais. E uma competição de um nível muito bom. E aí começaram a vir equipe de fora. Então a Copa Pelezinho hoje ela é estadual, ela vem de Rio Verde, ela vem de Aquidauana, ela vem e vem então, papagaio, vem vizinho, vem o avô, vem todo mundo, público, vem cachorro. Então vem assim, todo mundo o nível do futebol feminino está muito bom. Então eu estou muito feliz, né, pela ter participado desse desenvolvimento do futebol feminino aqui no Mato Grosso do Sul, e feliz ainda, mais ainda, porque o Operário hoje investiu no futebol feminino. O comercial eu sei que também há anos que tem. Mas é uma luta, sabe? Mas é uma luta muito individual. A Romilda, que é a dirigente do comercial, e aí, não sei se aqui eu tenho o direito de dar um puxão de orelha nos meus colegas diretores comercialinos, mas precisa dar um pouquinho mais de estrutura para ela. É uma lutadora, rapaz, e ela está ali sozinha, sabe? Eu acompanho. Onde nós tivemos sucesso? Com a vinda do Val, e depois o Pororoca, o Luiz Gustavo, que cuida do futsal, que é um menino formidável, tem a formação acadêmica dele muito boa, e principalmente o Edgar Nazaré, que é o meu diretor, que cuida dessa turma toda aí, entendeu? Eu acho que é uma vantagem que você tem do Operário, então, né? Você tem uma pessoa, tem um grupo que cuida do futebol feminino. Não, e o principal, sabe? Pelé, o que é principal? Que é gente boa, eu falo, gente da banda boa, bem entendeu? O cara não está ali para mexer com as meninas, não está ali para, sabe, falar com o filho dos outros, o cara está ali para cuidar enquanto pai, enquanto dirigente, sabe? Sendo profissional. Exatamente. Eu acho que está longe ainda de um sucesso de um grande centro como o Rio, São Paulo, né? Principalmente São Paulo. Mas já está no caminho, né? Mas eu pelo menos eu vi aquelas gurias dando um bicão para frente, hoje elas jogam, tocam a bola e fazem o jogo acontecer. Mas aí o que você falou, aí vai ter mérito seu, do Nando, do Val, né? Do Fauzi. O Fauzi né? O seu Zé faz muito tempo que eu não vejo. Ele parou.
Não, parou. Ele tinha uma filha que jogava Isso. muito, né? Exatamente. Chegou Mas até a enfim, seleção. isso que nós estamos pisando hoje foram vocês que construíram, por isso que existe, senão tinha de fato. E a federação também está tentando para isso, que é uma competição que está valendo a pena fazer. Sim. Nós tivemos apenas 4 equipes no campeonato estadual recente, mas normalmente era o CDB, né? E ontem nós conseguimos aí uma vitória. Quebrar a hegemonia. Exatamente. Vai ser importante. Vai ficar muito bom, porque o CDB, ela vai correr atrás. O SEC, o CDB, quem né? sabe SEC, o não CDB. seria interessante a própria federação começar a exigir dos seus filiados que tivesse uma equipe feminina, né? Para fomentar mais rápido isso. É interessante. Né? O time de Dourado. Tá aí a ideia, né? Quem sabe? Três Lagoas. Exatamente. Né? É importante. Acho que, e tem o futebol feminino. Três Lagoas entrou agora com o comercial. É um comercial preto e branco, é interessante. É verdade. Acho que é comercial e o futebol clube, alguma coisa assim lá. É diferente. E o futebol de base, por exemplo, da gurizada, do sub-17, você começa no sub-15, como que vai ser essa... Nós temos uma divisão dentro do Operário, é o seguinte, até o sub-13, o professor Luiz Gustavo, que toca uma parceria que nós temos com a escola Tic Tac. Então ele é instrutor lá, professor. É professor. Então ele tem ali os pais, os meninos, já vem com um trabalho realizado. A minha ideia aos poucos... Do futsal. A ideia aos poucos é que ele possa agora, em 2022, fazer um estágio com a comissão técnica do profissional, entendeu? Aos pouquinhos ele se envolver, porque você vê que são pessoas no seu naipe, no seu nível, pessoas que querem ver a modalidade crescer. E o Edgar chegou com esse gás, sabe? Eu estou aos pouquinhos conversando com o Edgar, quem sabe o Edgar passa a ser o meu sucessor aí, que em agosto eu deixo o clube, né, por conta dos 2 mandatos que eu tenho que obrigatoriamente deixar, exatamente, né? Mas eu vejo assim com bons olhos esses meninos que estão vindo. O 15, o 17 e o 19, que esse ano foi 20, mas ele é o 19, Sim, 19. Quem está administrando é o Coronel Duarte, junto com 2 dirigentes. Eles tiveram um pouquinho de dificuldade agora recentemente, porque houve uma divisão política dentro do clube, né? Eles achando que vamos tocar a base, vamos ver se a gente faz mais forte uma. Essa coisa de medir força é bobagem, o Operário não tem ainda o que dividir. Né? Tem que somar. E fizeram um trabalho de 100 dias, 90 a 100 dias, e foram terceiro no estadual, acho que é um belo de um resultado no sub-20, cedeu aí 6, 7 atletas em condição de ir para uma Taça São Paulo. Eu estou trazendo 4 desses atletas para o profissional, entendeu? Então, frutos houveram, né? O que está na atividade exatamente hoje é só o 17. A minha sugestão é que nesse momento juntássemos o 15 e o 17 para que o mesmo treinador pudesse ir trabalhando. Eu acho. Qual é o ideal no meu ponto de vista? Que o clube tivesse uma comissão técnica permanente, independente de competições, entendeu? Todo mundo teria que passar por aquele aprendizado, aquele treinamento, aquela formação ali. Isso aos pouquinhos nós estamos começando a construir. Acho que o primeiro ponto que você tem que ver é o espaço. Exatamente, foi o que eu falei. Parece que não, mas e também não é uma desculpa. Não. Mas é uma conquista que nós temos que ter e não pode ser há muito tempo longe. Então o torcedor operariano, ele, Estevão, e eu sou um dos operarianos, a gente pode ter essa expectativa positiva para 2022, que o clube, né, o Operário, eu sei que em agosto, né, vai ter a eleição, mas até lá dá para fazer bastante coisa, dá para deixar encaminhado muitas coisas. Não tenho dúvida. Eu penso que a gente pode ter uma expectativa boa com relação ao ano que vem. Não tenho dentro dúvida. desse conhecimento todo, desse aprendizado que você está tendo, né, que a gente está tendo, que está desenvolvendo, e também da pandemia que está indo embora, se Deus quiser, né? Então, acho que o ano que vem torcedor voltando, né? Torcedor voltando aos Mas olha, Júlio, pode depositar a expectativa positiva. Nós estamos aí com algumas contratações bem encaminhadas já. Esse final de semana conversamos bastante com o Jean nosso, Campo Grandense, que jogou no Fluminense, no Palmeiras. Treinou comigo desde 5 anos. Eu fui técnico. Ele foi do Pereira. Exatamente. Acho que daí veio para o Operário depois, e aí foi para o Mundo. Eu bati um papo muito grande com ele, e ele não sabia desse trabalho que a gente estava fazendo. Mandei algumas fotos, alguns arquivos, as fotos das estruturas que estão lá no IP, e a gente ficou quase meia hora no telefone conversando. E eu dizia para ele, é chegada a hora de oxigenar com pessoas novas, cara, porque a gente mostrou que é possível. Sim. E quando eu entrei, Júlio, tinha no ar, onde você ia buscar um patrocínio, um apoio, o cara falava assim, olha, Estevão, conheço você, mas eu não vou ajudar enquanto que esse presidente da federação estiver aí. Eu conversei isso com o próprio presidente Cesário. O que eu vejo, a minha ótica pessoal, não sou advogado do Cesário, não estou aqui para defendê-lo.
Mas talvez se não fosse o Cesário, estaria bem pior. O que nós temos que ter é clubes fortes, para aí nós fazermos a federação forte. Né? Hoje a federação está enfraquecida, a cada momento que passa a gente perde mais ranking. Sim. E aí você só passa a ter um campeonato, um campeão estadual, fica todo mundo brigando pelaquela única vaquinha que dá leite. Então talvez isso... Parece que o Aquidauanense perdeu um campeonato e acabou Exatamente. perdendo uma vaga. Né? O que acontece? Agora há pouco você falou aqui de fazer um time forte e passar várias fases, né? O dirigente fica com a seguinte dúvida: eu terminei um campeonato estadual devendo, fui campeão, eu tenho dinheiro para receber, às vezes consegue até uma antecipação na CBF. A CBF tem ajudado muito nesse aspecto. Mas você tem dívida para trás, o dinheiro que você ia investir para frente às vezes acaba pagando o que ficou para trás. Eu tive esse exemplo em 2019, ganhamos 18, vamos jogar as competições nacionais no ano seguinte, 2019. Eu procurei manter o plantel e trazer alguns reforços a mais. O atleta que ganhava 2.000 me pedia 4. O que ganhava 4 me pedia 8. E eu tentei fazer uma permanência desse grupo e trazer um treinador. E eu trouxe o Arilson Costa, que jogou no Palmeiras, na Parmalat, jogou no Grêmio, Seleção Brasileira, e não deu liga. Né? Então eu, assim, abertamente eu reconheci meu erro. Os programas que eu tenho ido em entrevista, eu tenho falado disso. Isso gerou uma dívida para o Operário, que eu devo pagá-la antes de sair, né? Porque é uma gestão minha. Mas eu vejo que o que aconteceu no caso do Aquidauanense, que você citou agora há pouco, e também aconteceu agora, recentemente, no Águia de Rio Brilhante. Também. O cara pega o dinheiro, tem uma dívida para trás. Ou ele paga a dívida ou ele monta um time. Aí o que ele fez o que agora? Terceirizou o time, o cara vai lá, não tem compromisso com os moradores da cidade, não tem identidade com os torcedores, e é 7, é 6, é 5, 8, entendeu? Esse é o grande problema do futebol. A federação tem culpa nisso? Eu acho que relativamente. Acho que a culpa é do gestor, entendeu? Ô Estevam, eu tenho uma posição, eu não sou amigo, não estou defendendo o Cesário. Né? Sou amigo do Cesário, porque eu conheço o Cesário desde pequeno, né? Eu tenho o maior respeito por ele. Eu gosto do Cesário, eu não tenho independência, eu não sou do futebol, né? Na verdade, olhando o futebol, eu falo com toda a convicção, eu falo isso para todo mundo, eu falo para todos que conversam comigo, eu falo, gente, o Cesário tem suas falhas, a federação tem suas falhas, mas eu, no meu entendimento, enquanto profissional, enquanto um profissional de educação física, um professor, um ex-jogador de futebol, como eu vejo o futebol, eu não acredito a conta 100% da federação. É o que eu acabei de falar. Porque se tivesse clubes, Operário, Comercial, não tem campo para jogar, como é que vai cobrar da federação? Exatamente. A federação vai dar campo para o Comercial? Não vai. Então, gente, eu ouço muito, o Cesário é culpado, o futebol está assim. Eu penso que tem muito mais gente envolvida. Não, e você quer ver um detalhe que o torcedor não sabe? O Morenão, quando eu assumi, estava fechado. Eu fui na TV Morena, que a gente tem um acesso razoável, no próprio governo do estado e na federação. E depois na reitoria. Não dá, tem que reformar. O bombeiro tem uma exigência mínima da questão da segurança técnica, né? Quem mais me ajudou? Mas me ajudou assim, 80% de tudo. A federação, através do Cesário. E nós conseguimos reabrir. Porque é interesse dele. É interesse de todos nós. Nós moramos na cidade, nós queremos ver o torcedor. É isso que às vezes eu fico chateado com o prefeito. É um desportista, jogou comigo, é um craque de bola. Joga a bola toda hora. Exatamente, entendeu? Aí virou as costas para o futebol profissional. Então, o futebol profissional não é aquele semelhante ao do terrão. O terrão leva a família, o cachorro, o papagaio. Final de semana o cara está no campo, depois está no outro. O nosso é para organizar, para você fazer grandes eventos, você trazer grandes jogos, como tinha aqui antigamente, né? Com seleção da Rússia, quando o Operário fazia calendários. Acho que cabe, viu, Estevam? Eu acho que se o Operário, o Comercial, Operário, eu sempre penso dessa forma, que eu acho que um time só aqui é pouco. Eu acho que tem que ter uma rivalidade. E o Operário Comercial sempre foi uma grande rivalidade aqui. O União ABC está entrando agora, mas não tem o carisma que um torcedor, por exemplo, o antigo Operário Comercial, que é o clássico, né? O ABC cuida mais da base, né? Ele tem um projeto dele que a gente respeita e tal. Mas eu acho que o Operário Comercial precisava melhorar. E melhorando, o público vai. Não tenha dúvida. Tem que cativar essas crianças. Não tenha dúvida. Para saber que tem Operário, tem Comercial. Os hoje não sabem porque não tem. Não ganha nada. Você precisa ver as fotos que tem dessa competição que encerrou em 2018, que nós fomos campeões.
com o estádio onde estava liberado totalmente lotado. Quer dizer, é possível. Os jogos do Operário eram eventos, né, com food truck, com brinquedos lá fora, entendeu? Para que a mãe com a criança que não queria assistir o jogo, vai com o marido e libera o cara lá para dentro. Uma outra questão tão simples, como é que você faz futebol sem cerveja? Estava proibido a venda de cerveja. O Operário entrou com uma liminar, os jogos do Operário tinha autorização para que fosse vendida normal, dentro da questão de segurança, para não jogar no campo, essas coisas todas. E agora, recentemente, a nossa liminar virou uma decisão para todos os clubes, agora a gente conseguiu. Então, com esse enfrentamento de gestão, eu acredito que é o caminho para se tornar um clube mais forte e fazer uma federação mais forte. No momento que você tiver bons jogadores, com bons jogos, o torcedor volta para o estádio. Se você tiver um calendário maior, melhor ainda. A gestão do esporte é da federação, mas a gestão dos clubes é do clube. É lógico. A federação pode... Não, eu vi recentemente, você quer ver uma situação, só para ilustrar rapidamente, o Taverópolis teve um problema recentemente, veio uma pessoa de fora e tal, os meninos começaram a passar dificuldade. Aí eu vi, não me lembro que órgão de imprensa, começou a bater, que é a culpa da federação, que aceitou, mas como que a federação vai ler uma bola de cristal, né, com todo respeito? Da mesma forma que eu entrei no Operário, era uma aposta, ninguém sabia, alguns me aconselhavam, Estevam, você não é para isso, cara, sai fora disso, e eu vou deixar agora o Operário em pé, respirando sem aparelho. Eu peguei um operário no CTI, sem poder receber visita, né, devendo, eu e o Anderson tivemos que fazer os papagaios no banco na época, para pagar a conta. Joguei 6 jogos no município de Rio Brilhante, que o prefeito Donato na época me permitiu, arrumou polícia militar e ambulância de lá, eu levava o médico, porque sem médico não dava para fazer o futebol, e aí o Operário subiu e voltou para a Série A. Então eu estou muito positivo no que eu fiz, mas também esperançoso que eu vou deixar uma coisa melhor ainda. Talvez até, eu vou te dar de antemão aqui, em primeira mão para você, a possibilidade de repente de ter uma área para que a gente possa dizer, isso não é meu, mas está concedido por um período grande aqui para que o Operário possa tocar. Acho que esse é o caminho para o Operário comercial. Acho que o comercial poderia estar seguindo o mesmo caminho, que eu estou falando. Eles têm que seguir juntos. Porque essa rivalidade... Eu tinha um parceiro muito grande, que era o Walter, que faleceu recentemente. A gente conversava muito. Chegamos a uns 10 dias antes da internação dele, depois do óbito. O Walter, a gente chegou a falar de uma arena que chamaria-se Comerário, Arena Comerário. Entendeu? Para 20 mil pessoas, começaria trabalhando com 5, com 10, depois... Porque hoje o Maracanã, se não me engano, é o Fluminense e o Flamengo. Tem uma concessão lá, né? O Fluminense aqui também, eu acho que, não estou criticando a universidade de forma alguma, mas se o estádio ainda for gerido pela universidade, a gente precisa criar uma alternativa, sabe? Já são 3 clubes profissionais, e isso aí é questão de tempo, você precisa procurar. Recentemente, agora o campeonato Série B, acho que me parece nesse final de semana próximo agora, vai ser a abertura, né? Estádio das Moreninhas. Estádio das Moreninhas. E algumas datas já estão reservadas no Morenão para shows, quer dizer, daqui a pouco o gramado que você estava preparando para o campeonato, essas coisas que não podem existir. Então, no momento que tivesse um investimento, metade desse dinheiro que está sendo colocado lá, que pudesse ser construído uma arena, eu acho que seria grande jogada. Seria ideal. Então, Estevam, eu acho que a perspectiva para 2022, elas são melhores, até pelo fato do que a gente está vivendo, né? A questão da pandemia que está indo embora, já está um alento, né? Para que as coisas melhorem. E eu fico feliz também de estar conversando com você, entendendo que o Operário tem possibilidade, tem essa grande possibilidade de evoluir, de crescer, de ter visões assim diferentes do que a gente tem visto, né, ultimamente, e também aproveitar a oportunidade para que pessoas que gostem do futebol, que não precisa nem ser operariano, porque eu estou falando para você, às vezes o cara nem conhece o Operário, muitas pessoas vieram de fora, que gostam de futebol, gostam do esporte, então que pudesse, né, se aproximar de vir para o Operário, vir para o comercial, procurar ajudar, ver em que pode ajudar, para que o nosso esporte, para que o nosso futebol, ele possa evoluir. Eu acredito, eu tenho faço muita força, esperança, né, de que
essas coisas melhorem, Estevão. E eu admiro e parabenizo você, assim, pelo teu empenho, pela tua dedicação, né? Pelo, assim, você é um apaixonado pelo Operário, apaixonado pelo futebol, pelo esporte. Então, eu acho que pessoas iguais a você tem que vir mais. Só que um Estevão, dois, não vai resolver. Exatamente. Tem que ser muitos Estevão, muitas pessoas, e para que nosso esporte, o nosso futebol do Mato Grosso do Sul, ele volte a crescer. Então, eu acredito, eu entendo que as pessoas que estão nos ouvindo, que estão participando, que entenda o que a gente está querendo e que venha ajudar. Não adianta ficar criticando. Eu acho que a federação merece as críticas, algumas críticas, merece elogios. Eu acho que é difícil, é o que eu estou falando. A federação, ela está ali, se os clubes crescerem, a federação cresce. Então, a gente vai ter oportunidade também de estar conversando com a federação, para a gente poder estar discutindo esse assunto, acho que é muito importante. E o esporte, o futebol do Mato Grosso do Sul tem que crescer, tem que evoluir, Estevão. E isso passa muito, né, pelo Operário. Não tenho dúvida. Fundamentalmente, eu sou operariano, mas o comercial também é muito grande, então a gente tem que ter operário comercial forte para quem tem um futebol forte. Você vê, Júlio, existe uma dica de que cada dólar que você investe na modalidade do futebol, você consegue reduzir 6 dólares na segurança e na saúde. Então são números que mostram que o futebol é o maior instrumento de inclusão social. Com certeza. Né? Alguns lutam contra isso, é uma coisa complicada. E por que o sucesso? Ainda que não o melhor, mas buscando pelo menos o rumo de ser o melhor, o que entrar é do clube, não é seu. Não é você que... Entendeu? Você foi para lá para se dedicar, é o que eu estou fazendo e vou fazer até agosto. Então não pode entrar e tirar o pouquinho que o clube tem. A minha preocupação é depois, onde eu vou deixar o Operário quando eu sair. Então é por isso que eu estou em busca de deixar em boas mãos. Né? Exatamente. E realmente eu tenho muitos bons diretores, mas esses bons diretores não querem compromisso hoje de dizer, olha, eu vou assumir, eu vou continuar. Quem sabe aí o Edgar, com a felicidade da conquista do título ontem, né, o Edgar a gente vai fazer uma conversa amanhã, né, participar junto no profissional, que ele está comigo. Até no profissional. Estevão, eu acredito que você não vai abandonar o Operário. Não, lógico que não. Então você está dando apoio para ele, eu acho que é importante isso aí. Mas é muito bom esse chamamento seu para as pessoas que estão vindo. Campo Grande recebe muita gente de fora o tempo todo, né? Para mim é uma novidade, 1, 2, 3 esporte, para mim isso aí é mais um canal para que a gente possa levar a informação de forma correta, né? Eu aproveito, você lembra que você me deu uma camisa para um mineiro? Eu lembro. O Jean, ele é diretor da Escola Adventista, a gente tem uma parceria lá com a Escolinha Pelezinho, e o Jean, ele veio de Minas, ele é um aficionado do futebol. Ele falou, e o Operário? Ele começou a comentar no negócio. Aí, então, a camisa... E esse mineiro é galo lá? Agora é galo aqui, né? É galo lá e aqui. Ganhamos um torcedor do Operário aqui, o Jean hoje é um torcedor do Operário. Então, ela falou assim, até agradeceu, ele falou, agradece lá ao presidente pela camisa, né? Então, eu acho assim, essas coisas são coisas simples que fazem toda a diferença. Exatamente. Ele é um diretor de uma escola, que, por exemplo, ele pode influenciar muito bem. Não tem a dúvida. Jogo, vai ter Operário, vamos lá ver o Operário, vamos ver o jogo. Então, assim, ele acabou sendo, hoje ele é um torcedor do Operário. Olha que coisa boa. Bacana. Sem conhecê-lo, né? Já agradeço aí pela simpatia dele. Isso aí. Então, eu estou à disposição sua do programa. Não, eu agradeço. Acho que foi um papo bacana, um papo assim, esclarecedor. Eu acho que deu para a gente conversar a respeito do que é o Operário, do que está o futebol hoje, né? E futuramente, posteriormente, a gente vai estar conversando com a federação, ouvir o outro lado, né? Vamos ouvir. Eu acho que é importante isso, a gente ver, você é a parte interessante, você é o cara do Operário. Então você veio trazer para nós informações verídicas. Exatamente. Não foi, disseram que o Estevão falou, não, o Estevão veio aqui, ele conversou, ele expôs toda a dificuldade que você tem, né? Os momentos bacanas que você passou, que tem passado, que melhorou, mas que está muito aquém ainda do que a gente precisa. A gente sabe disso. Porém, você sabe, hoje você tem assim, uma visão do que é preciso para a gente melhorar o nosso futebol. Não tenha dúvida. E eu agradeço a tua participação, torço muito para que você consiga, nesses 6 meses, 8 meses que vai ter de mandato, né? Do Operário, que o Edgar assuma e que dê prosseguimento ao trabalho que você tem feito, e que o Operário cresça, que o comercial cresça, que o nosso futebol cresça. E é um prazer muito grande, o meu amigo de escola, de colégio Dom Bosco está aqui. E assim, é muito bacana ver que pessoas iguais a você hoje despontam aí como um dirigente de um futebol que é uma paixão nacional. Que bom, eu que agradeço o espaço. Aos meninos aí que deram toda a cobertura técnica aí, que vocês também tenham bastante sucesso aqui, você nessa nova empreitada, eu acho que isso é muito legal. A sua credibilidade está sendo emprestada para que o site possa crescer, né?
E o torcedor que está ali do outro lado ter noção clara do que acontece no operário, no comercial, na federação, enfim, dentro do mundo do futebol. Quem sabe um dia nós estamos com esse Morenão lotado aí, e fundamentalmente a presença do torcedor, isso aí não tem como não contar com ele. O Operário tem hoje aí a torcida como o 12º jogador desde o seu tempo. Né? Essa torcida empurra, vai para cima, bica galo. Né? Então tá, gente, um grande abraço a todos, foi bacana, e numa próxima oportunidade teremos outras pessoas aqui para falar, para conversar, para discutir o esporte. 1, 2, 3 esportes com você, e se Deus quiser, até a próxima. Muito legal.